Seja bem-vindo à STP-TV. Hoje temos a África Austral pós-colonial em destaque, sobretudo Moçambique. Já lhe conto tudo sobre o tema e também sobre a minha convidada. Para já, veja uma pequena reportagem. A África Austral, também chamada de África Meridional ou Sul de África, é a parte sul de África banhada pelo Oceano Índico na sua costa oriental e pelo Atlântico na costa ocidental. Agora, como no passado e mais do que nunca, a África Austral precisa de cerrar fileiras para preservar a independência e soberania face às ameaças preocupantes. Hoje em dia existem organismos que pretendem promover a união da África Austral. Hoje vamos descobrir um pouco mais sobre esta África Austral e também sobre os desafios que enfrenta em pleno século XXI. A minha convidada de hoje é a professora Fernanda Angius, uma pessoa cheia de histórias, uma pessoa que, que tem uma relação com a África, que é uma relação incrível, muito diversificada, muito aprofundada e que tem milhares de histórias para nos contar. Vamos ver se conseguimos, de certa forma, ter acesso a algumas dessas preciosidades e a conversa será uma conversa, como sempre, aqui neste espaço, uma conversa livre e que vai fluir como me apetecer a mim e como apetecer a minha convidada de hoje. Fernanda, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigada por me terem convidado. Não, isto era quase como uma obrigatoriedade, porque a Fernanda, repare-se bem, esteve em França, Portugal, obviamente, que é por sendo portuguesa, Zimbábue, Moçambique, dá conferências em Itália também, sempre nesse universo académico, em qualquer um desses países, e sempre com a literatura lusófona como ponto como de partida. objetivo principal. Então, conte-nos lá, deste percurso todo, o que é, nesta altura da sua vida, o que é que ressaltaria como um facto ou uma experiência principal, uma experiência que conduzisse toda a sua existência, digamos. Bem, a experiência que conduziu toda a minha existência foi a língua portuguesa. Comecei muito pequenina a gostar muito de ler e de escrever. Já muito pequenina escrevia o meu diário. E inventava histórias e escrevia histórias que nunca ninguém leu. E que depois, mais tarde, contei aos meus netos. Mas a língua portuguesa foi realmente o que conduziu todos os meus estudos, o meu interesse, tanto que estive em Direito, tive para ser sua colega, mas não fui porque eu detestava Direito, desculpe. Porque achava que os códigos não eram para mim. Não... São pouco criativos, não é? E eu queria realmente ou filosofia ou letras. E a minha família, na altura, só se podia ser doutor estudando medicina ou estudando direito. Portanto, diziam-me, não, nós pagamos tudo, mas tu vais fazer direito, porque eu tenho, infelizmente, sou deficiente motora, tenho uma paralisia, tive uma encefalite e não posso utilizar a mão direita, então não podia seguir medicina. Então estava condenada ao direito. Então eu, como era menor e era muito obediente, contrariada, fui para Direito, mas ao fim do primeiro ano decidi que não era aquilo que eu queria e que havia de fazer um curso quando eu pudesse fazê-lo por mim, independentemente. E assim foi. Aos 21 anos casei-me, tive meninos, pô-los na escola e quando eles entraram na escola voltei à universidade. E nessa altura para fazer o meu curso de Românicas. Convencida que o meu caminho era... Eu estava na altura como assistente de programas literários na emissora nacional, fazia 2 programas semanais para a onda curta, portanto eram os programas que iam para o estrangeiro. Sim. E para as 6 colónias. E gostava muito daquilo que fazia e, portanto, quando fui para a universidade, a minha ideia foi sempre essa, fazer coisas para comunicar com os que estavam longe, através da língua portuguesa. Na altura não era a lusofonia que estava em causa, era a língua portuguesa, os imigrantes, os que estavam longe. Portanto, houve sempre uma ideia de viagem, da língua em viagem. E eu sou uma apaixonada do Fernão Mendes Pinto,
Acho que é dos escritores mais maravilhosos que nós temos. Foi o primeiro homem a mostrar mundos novos ao mundo, porque foi ele o primeiro a trazer notícias do Oriente. E, portanto, eu queria conhecer esses mundos, queria contatar com essas gentes. E, portanto, fui da emissora, passei para o ensino. E depois do ensino passei para os leitorados e os leitorados levaram-me a esse mundo. Quando em 1984 me convidaram para ir para o Zimbábue, eu disse, sim senhor, tinha duas hipóteses, ou ia para o Zimbábue ou ia para Luanda. Para Luanda não, para o Lubango, que foi para onde foi, era eu e uma colega que já morreu infelizmente, a Madalena Saragossa, e davam-nos às duas, e eu, como era a mais velha, tinha direito de escolha. E então eu escolhi o Zimbábue primeiro por duas coisas, porque sou muito curiosa e nem sabia que existia um país chamado Zimbábue. Era tão novo, era tão recente naquela altura, não era? Tinha 8 anos. Tinha 8 anos, sim senhora. E eu sabia a Rodésia do Sul, mas o Zimbábue não sabia o que fosse. Então como é que foi essa experiência, chegar a um país novo, praticamente novo? Foi, e a primeira vez em África, nunca tinha pisado a África sozinha, com os meus 20 quilos na mão, às 6 da manhã, no aeroporto do Zimbábue, sim. Sem saber, em Harare, sem conhecer nada. Foi uma experiência fantástica, porque eu sentia uma espécie de inocência, porque eu não conhecia nada. Portanto, tudo o que fosse ver ali era tudo uma iniciação, era quase um ritual. Então, eu adorei. Depois cheguei ao aeroporto, não estava lá ninguém. Tinham-me mandado dizer para eu mandar um telegrama a dizer quando chegava. Eu mandei o telegrama e, por sorte, tinha a cópia do telegrama comigo. Quando me vi sozinha no aeroporto, entrei em pânico. Mas fui aos senhores lá do aeroporto e disse, olha, eu venho para a Universidade de Harare, era um sábado, ainda por cima. Venho para a Universidade de Harare, ficaram de vir buscar-me, mas não está cá ninguém. Disse, mas hoje é sábado, a universidade está fechada. Espero que nós vamos tentar. E telefonaram e apareceu um senhor a buscar, um senhor branco. Eu esperava um senhor negro. Aparece-me um senhor branco, com um ar muito fleumático, e disse, mas devia ter avisado que chegava. Digo, eu, por acaso, avisei, até tenho aqui a cópia do telegrama, e recebi logo o primeiro choque. Foi o senhor a dizer, pois, devem ter deitado lá para cima da secretária. Não ligaram. Tinham um tom tão grande de descrédito, de desconfiança, que eu parti logo com um preconceito. Pensei logo, bem, eu vou entrar num país em que vai haver uma cisão entre brancos e pretos. Na realidade, era verdade. O Zimbábue é mais vitoriano do que a própria Rainha Vitória. E conserva todo aquele rigor do estilo inglês do século XIX. Simplesmente encontrei depois pessoas maravilhosas em Harare e a minha experiência lá foi tão boa que ao fim de 3 anos eu fui convidada para ficar a chefiar o departamento português. Só que, entretanto, toda a gente dizia, tu não sabes o que é Moçambique, é uma maravilha. Estava ali ao lado, não é? Estava ali praticamente ao lado. Mas Moçambique é uma maravilha. E havia um porteiro que me falava sempre muito bem. E eu pensava que ele era zimbabuano, falava-me sempre em inglês. Não? E eu achava que ele era diferente dos outros. Depois diziam-me, os moçambicanos são muito diferentes. Tu não fazes ideia, os moçambicanos são outra coisa. Mas isto eram todos os cooperantes que vinham europeus, me diziam a mesma coisa. Eu pensava que era um bocadinho exagero, porque eram chonas, quer os moçambicanos da Beira, quer os zimbabuanos de Harare são chonas. Falavam a mesma língua.
Portanto, eram da mesma etnia, não havia nenhum motivo para haver assim tanta diferença. E a única diferença que eu notava era daquele senhor guarda que todos os dias me falava na minha faculdade. Então, até que eu convidei o Miyakoto para ir à minha aula, falar com os meus estudantes, porque li o primeiro livro dele e fiquei muito entusiasmada. Disse, mas isto é um grande escritor, vamos convidá-lo para ele vir cá. O Miya veio com os colegas dele numa visita de estudo com como é que o curso dele, que é da natureza, biologia, sim. E eles foram todos lá fazer uma visita de estudo a Harare. E o Miya foi e pediu-me para levar a esposa e ficaram na minha casa. Fez-se uma amizade e ele disse, vocês têm que vir passar umas férias a Moçambique. Então, as primeiras férias que eu tive em Harare, eu fui para Moçambique. E aí compreendi a diferença qual era a de um lado e do outro. De facto, não é o dia e a noite. Agora diga uma coisa, Fernanda. O que é que ficou dessa sua estadia em Harare, no Zimbábue? Ou seja, daquilo que foi lá fazer, o que é que ficou? O que é que ficou desse ensino do português no Zimbábue de hoje? Ficaram muitas coisas, porque eu tinha também a escola portuguesa de Malawi e tinha da Suazilândia. Okay. E havia muitos refugiados moçambicanos na Suazilândia e havia muitos refugiados na África do Sul e havia o plano de colocar o português como segunda língua na África do Sul, pensando nos refugiados moçambicanos. E também na comunidade portuguesa, que era grande. Na comunidade, que é muito grande. Que é muito grande. Mas o problema... Bem, eu fiz um curso pago pela União Europeia, na altura ainda não era a CEE, não é? Na altura, que tinha, a CEE tinha o Centro de Planeamento dos Projetos para a África Austral, estavam todos sitiados na Suazilândia. E então eles propuseram-me fazer um curso de português, um curso intensivo de 2 meses para os cooperantes que vinham dos vários países para aprenderem português com vista a essa criação de um ramo de português ali em Watford, no colégio britânico da Suazilândia, que é um colégio internacional. E então foi muito bom para mim essa experiência, porque eu fiquei a perceber coisas muito dialéticas, como a vida, a própria vida, porque as pessoas... Por exemplo, o problema do racismo. Ainda não tinha havido... o apartheid ainda vigorava. Eu tive o grande privilégio de estar presente, porque, entretanto, tive um acidente, fraturei a coluna e tive de ir para um hospital em Pretória. E depois, quando eu estava a fazer a recuperação da fratura... Foi exatamente na altura em que se fizeram as primeiras eleições livres. E, portanto, eu assisti a isso, foi uma coisa maravilhosa mesmo. Mas agora repare bem, Fernanda, de 84 até 90, até agora, praticamente, até 90 e tal, a viver numa África Austral que sofreu alterações profundas. A independência do Zimbábue, o pós-independência do Zimbábue, os acontecimentos na África do Sul, a queda do apartheid. Moçambique também, a transição... Eu estive em Moçambique, estive em Maputo durante 4 anos numa cidade sitiada. Exato. Nós não podíamos sair de Maputo depois das 4 horas da tarde. Havia ataques na Costa do Sol, havia ataques em Catembe, havia ataques na Matola. E seja, era... É Maputo, praticamente, naquele lado. Aquilo é Maputo. É Maputo. Eu via descarregar os carros com cadáveres. Era uma coisa de experiência violentíssima. Agora, repare,
Acontece, e eu estive, antes do nosso programa, estive a fazer uma análise, assim, daquelas análises sumárias, até com esses novos acontecimentos entre Moçambique, entre moçambicanos, sobretudo dentro da África do Sul. Dentro da África do Sul agora é dramático. Essa xenofobia relativamente aos outros africanos. E estive a ver, acontece uma coisa curiosa. Eu lembro-me, quando era jovem, muito jovem mesmo, que na rádio, nos jornais, ler notícias sobre a África Austral era sempre o centro das notícias, não é? Porque estavam lá os conflitos, a grande conflitualidade quase toda, não é? Porque era toda a África a olhar para o sul, para onde estava o regime do apartheid, depois havia a Namíbia, que não era independente, havia o Zimbábue, recentemente independente, mas com muita tensão, guerra civil em Moçambique, guerra civil em Angola, ou seja, a África Austral era, digamos que, o centro, um barril de pólvora, era o centro da instabilidade no continente. Hoje não. Hoje é a esperança. É a grande esperança, é a esperança do futuro. Do futuro Hoje passou tudo para o norte e, sobretudo, passou tudo para o norte não baseado em diferenças rássicas, mas baseado em diferenças ideológicas, que é muito mais grave. É muito mais complexo. Mas é agora, muito mais complexo. Voltando a isso da África Austral, que é uma coisa que me atrai muito, porque eu cresci a ouvir aqueles discursos inflamados, também com algum revelacionismo. É filho mesmo, é filho da Revolução. Sou, porque fui crescendo a ouvir até as palavras de ordem. E agora, quando olho para a África Austral, vejo, em menos de 30 anos, isso tudo aconteceu, e vejo países altamente pacificados, países com perspectivas, países com recursos. Com programas. Com programas e isso tudo. Mas, no entanto, vejo também países muito criativos, com gente muito criativa e tal. Mas, no entanto, fico sempre com a percepção que falta qualquer coisa em termos de ligação emocional, até se quisermos, e sentimental, se quisermos, entre esses povos. Exato. Entre eles, um olhar muito desconfiante uns relativamente a outros. Exato. Também tem essa percepção? Eu tenho essa percepção, e principalmente a África do Sul. A África do Sul é xenófoba por natureza. Parece que é um legado que já vinha do regime anterior. Que veio do regime anterior. Que aquilo ficou-lhes nos genes da memória. Porque quando eu sempre mantive o que está a acontecer agora, eu disse-o, afirmei-o há 20 anos atrás. Eu disse, peçam a Deus que o Mandela se mantenha vivo. Porque enquanto o Mandela não podia ser eterno, não é? Claro, a única eternidade que ele podia deixar era a das ideias, o das suas ideias. Foi, e de facto é desde que o Madiba morreu que as coisas se estão a transtornar. Ele era uma figura moral que sustentava a serenidade da convivência. Agora, a África do Sul, já do tempo colonial, eu lembro-me de discutir isto, menina ainda, 14, 15 anos, portanto nem ninguém falava em independências nem nada, nos anos 40, deu conversar sobre isto com amigos do meu pai, e falávamos muito disso, de pensar que a África do Sul sempre teve um olho no Porto de Maputo. E, portanto, convinha-lhe... E Moçambique é muito influenciado pela África do Sul. É o único país de língua portuguesa de onde se conduz pela esquerda. Sim. Porque onde há muitas palavras que são de influência inglesa, nas línguas africanas, nas línguas locais, precisamente por causa do Stimela, por exemplo, o comboio em Moçambique é Stimela, por causa da palavra inglesa. E, portanto, sempre pensei, eu disse, no dia em que o Mandela desaparecer, vai explodir aquilo que agora está contido. Porque, para as eleições, eu estive dentro de um hospital sul-africano e apercebi-me de muitas coisas. E estive nesse hospital em 1992. Em 92 tinha precisamente começado a verificar-se o fim do apartheid, não é? E as próprias enfermeiras negras diziam, agora já estão brancos e pretos misturados. E diziam isto com uma certa
um certo desgosto, como quem diz. Impressionante. Isso é impressionante. É impressionante. Eu ficava sentia-me fisicamente chocada com isso. E dei por mim a falar com elas exatamente a esse respeito, a dizer, mas não acha que o fim do apartheid é isto só vai a dar confusão? Isto foi palavras de uma enfermeira negra. Como era possível? No dia das eleições era uma maravilha em Pretória, toda a gente estava delirante, uma festa delirante. Foi das coisas mais bonitas a que eu assisti. Agora estamos naquele período da ressaca, e a ressaca, enfim, custa curar, mas é necessário que se cure, não é? Tem de ser. Mas eu confio muito na Suazilândia, que é um país de faz de conta, não é? A Suazilândia é um país de faz de conta. Sim. Mas, de certo modo, serve como adocicante das tensões, porque as pessoas revertem muito para lá, fogem para lá, aqueles que se querem... E é um país intelectual, onde há muita gente pensante que sai daquele colégio. Então, mas como é que eles conseguem, sendo um país tão reflexivo e tão intelectual, como diz a Fernanda, como é que eles conseguem aguentar com aquele regime, com aquela monarquia tão... Sabe que o novo rei agora é um jovem, não é? Sim. Desde que o avô morreu. E toda a gente pensava que quando o rei tomasse o poder, que ia mudar a situação e que ia nascer uma democracia na Suazilândia. E tentaram, e desistiram, porque a Suazilândia está na mão de 4 famílias. Sim. E acabou. Aquilo é mesmo uma monarquia dos contos de histórias. Há ali um reizinho de brincadeira, não é? Que é casado com uma americana, mas tem todos os anos uma rainha nova. Um casamento novo, sim. Não é? Portanto, isto só existe na literatura. E no cinema, não é? E no cinema. E ainda assim com algum reparo nosso. Agora, a coisa é a seguinte. Com essa crise toda, enfim, na África do Sul, como é óbvio, estou a ler imensa coisa, imensa reação sobre a crise. E gostei muito da carta do Mia Couto. Parece-me que foi um acerto incrível. Fabulosa. Mas o Mia tem uma sensibilidade... E é um moçambicano, olha que ele é mais negro como moçambicano do que muitos negros. Mas também não precisa de ser negro, é que ele diga, não precisa. Basta ele ser moçambicano, só querem que ele seja muito moçambicano. O problema é, eu queria pôr o acento nisto, há ainda, mesmo para aqueles que dizem que não, há uma convicção de que Moçambique é dos negros, não é? Moçambique é dos moçambicanos. Com certeza, e é isso que eu defendo. Eu e é isso que deve ser defensável. Mais moçambicana do que muitos moçambicanos. Então, e agora quando é que regressa a Moçambique? Dia 29 de junho, se Deus quiser. Ainda vai a tempo de comemorar a independência, não é? Sim, se Deus quiser. Os 40 anos, há de crer. Não, eu tenho estado sempre ligada, porque uma das grandes vantagens da internet, a internet que me ajudou a estar aqui hoje, porque senão não tinha conseguido chegar cá, porque não me podia comunicar com ninguém, é exatamente essa capacidade de estarmos sempre em contacto. Então, eu estou cá desde maio do ano passado, portanto está a fazer um ano, que é de uma saudade imensa dos meus meninos, porque o que eu estou a fazer em Moçambique neste momento perguntou-me no início qual era o meu programa, mas o meu programa de fim de vida, da última etapa da minha vida, é exatamente este projeto em que eu me lancei completamente como voluntária. Ninguém me dá um tostão para coisa nenhuma e eu gasto a minha reforma a tratar com uma oficina de escrita literária que dou inteiramente aos jovens escritores moçambicanos. Porque há talentos fantásticos, só que há deficiências na língua. E eles não têm culpa nenhuma. O que acontece é que houve uma lacuna no ensino. E quem não aprendeu não sabe. E, com certeza, é muito difícil, muito complicado. É então, muito complicado. Ser escritor
nessas condições. Agora diga-me o seguinte, falando de futuro, tem esse programa, que é uma oficina de escrita em Moçambique, está a acontecer muita coisa a nível muita coisa, já saíram 7 livros. De edições. Vou lançar em Turim no próximo dia 17 de maio e depois no dia 20 em Lisboa, um dos livros que passou pela minha oficina, de Mbate Pedro, que é um poeta moçambicano. E existe essa coisa, eu não sei se será um complexo, será de facto um clichê já, mas existe essa coisa de que Moçambique é um país de poetas, pela singularidade, pela história, ou pelo histórico de grandes poetas, e essa nova fornada vai sair alguma coisa extraordinária do seu ponto de vista? Já está a sair, neste momento saiu agora, o Amós Mocavel saiu agora com um livro, O Silêncio da Pedra, Debaixo do Silêncio da Pedra, que é uma maravilha, de um jovem de 20 e poucos anos com uma lírica tão profunda que sobe até, por exemplo, a um Edward White. Tem outro que é o autor do Cada Um em Mim, o Nelson Lineu, que é um menininho, está a acabar agora o curso de filosofia, mas tem o ar de um menino pequeno e é um grande poeta. Agora diga uma coisa, que é uma impressão que eu tenho, e que é uma impressão que é partilhada, e é uma percepção até, mais que impressão, é uma percepção que é partilhada com muitos jovens moçambicanos, angolanos, são-tomenses, cabo-verdianos, guineenses, por aí fora, incluindo portugueses, brasileiros e timorenses também, já que estamos aqui a falar da língua portuguesa, que é o seguinte, é que não existe em nenhum dos... Porque a gente se queixa, nos países e noutros, pelo mesmo motivo, que é não existir uma política cultural... Não há. Estruturada. Não há. Então, mas como é que surgem poetas desse género em por isso que eu estou Moçambique, com o projeto. Pintores extraordinários em São Tomé e Príncipe, músicos em Angola, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau e por aí fora. Tem músicos fabulosos, o que é que motiva essa gente a produzir? maravilhosa. O que é que motiva essa gente? Tem bom teatro também, mas o que é que motiva essa gente a produzir? Eu acho que o talento não escolhe idiomas e o talento mora dentro de cada alma, não é? E não há dúvida nenhuma que Moçambique é um país de talentos. E neste momento, no meu projeto, o que me levou para o projeto foi a descoberta de uma série de gente muito talentosa com poucas ferramentas para exercer esse talento. E o que eu pretendo é exatamente dar-lhes essa ferramenta. Eles vêm com os textos deles, não têm nenhum... Eu não ponho nada, não ponho uma palavra. Eu limito-me a dizer, olha, experimenta mudar esse verso daí para outro sítio. É isto mesmo que eu queria. Olha, retira lá essa palavra, não achas que está a mais? Tal. E... às vezes, de 5 páginas, fica uma. Mas aquela uma que fica é o sumo do bom que lá estava. E, ora, é esta edição, não há muitas editoras, lojas, empresas em Moçambique, mas não há um editor, não há editores capazes. Estão agora a aparecer algumas pessoas, a Olga Pires, a Elda Santos, que são pessoas muito preparadas a nível da língua e que estão a dar uma mão à literatura. Fazer esse trabalho, não? Sim, mas era preciso fazer escolas de editores, era preciso fazer escolas onde eles pudessem aprender a produzir, porque o que têm para produzir está neles. Fernanda, podíamos estar aqui a tarde inteira a falar. Isso era. Mas agradeço-lhe ter vindo. Temos mesmo que terminar. A conversa foi exatamente como eu pensei que fosse ser, que era eu aprender e eu ia escutar e ia colocar as minhas coisas interrogativas no ar. Foi eu isso a conversa. Eu agradeço, porque eu acho que é necessário que as pessoas tomem conhecimento destas realidades, que as pessoas conheçam que há um mundo à espera de quem vá fazer, de quem vá ao encontro. Fernanda Anjos, muito obrigado. Mais uma vez. Obrigada eu.
Já de seguida temos as notícias da semana. Na rubrica Notícias de hoje, destaque para a atualidade de São Tomense. Terminou esta quarta-feira a visita a São Tomé e Príncipe dos presidentes da Confederação Empresarial da CPLP e da União de Exportadores da CPLP. Esta missão conjunta da Confederação Empresarial da CPLP e da União de Exportadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa São Tomé e Príncipe terminou com a assinatura de 3 acordos. 2 com a Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços de São Tomé e Príncipe e 1 com o Governo são-tomense, todos eles no sentido de estabelecimento de parcerias entre empresas da CPLP e empresários são-tomenses. Estou firmemente convencido que com a vontade política dos nossos Estados e o empenhamento das nossas instituições na implementação destes protocolos, estaremos seguramente a trilhar caminho que trará benefícios de parte a parte para os nossos empresários e, obviamente, para os nossos respectivos concidadãos. Jorge Correia, presidente da Câmara do Comércio, Agricultura, Indústria e Serviços de São Tomé e Príncipe. Por seu lado, o presidente da Confederação Empresarial da CPLP, Salimo Abidula, realça o facto desses protocolos terem sido assinados numa altura em que São Tomé e Príncipe registra uma forte melhoria do clima de negócios devido à estabilidade política alcançada em outubro passado com a maioria absoluta do partido ADI do atual primeiro-ministro Patrício Trovoada. Hoje falamos sobre o início de um novo desafio de São Tomé e Príncipe. A criação de um novo projeto de estabilidade que quer colocar o país no caminho dos melhores. É um novo momento na vida deste país, o plantar no caminho dos melhores. Queria dizer o plantar da semente que vai fazer também crescer a estabilidade e a prosperidade para os longos meses e anos que aí vêm e que esperamos nós tratarão e trarão certamente todo o sucesso do mundo a este nosso país irmão da CPLP. Porque o nosso governo está comprometido com o desenvolvimento desse setor privado, nós empreendemos uma atividade de reforma do Estado. Mas aquelas reformas que tenham resultados imediatos, resultados tangíveis, no sentido de melhorar o clima de negócio em São Tomé e Príncipe. Porque, por maiores que sejam os apelos, mas se nós encontramos todos os dias burocracia, se nós encontramos todos os dias dificuldades, por maior que seja a vontade do setor privado, nada, mas nada mesmo avançará. Por isso nós gostaríamos de deixar aqui essa nota do compromisso do nosso governo, para fazer tudo que permita, portanto, que os anseios que foram aqui expressos, quer pela Câmara de Comércio de São Tomé e Príncipe, quer pela Câmara, quer pela Confederação Empresarial, bem como pela União dos Exportadores da CPLP, possam, portanto, a breve trecho, constituírem realidades objetivas, realidades tangíveis. São Tomé e Príncipe foi o segundo país visitado após a Guiné-Bissau pela missão conjunta da Confederação Empresarial e União dos Exportadores da CPLP, num périplo de promoção de negócios na lusofonia que irá percorrer todos os países da comunidade até ao final do ano. – 31 votos a favor e 17 abstenções. Foi este o resultado da votação da proposta do Orçamento Geral do Estado São-Tomense para 2015. O maior partido da oposição, o MLSTP-PSD, pela voz do deputado Arlindo Barbosa, criticou as prioridades que o governo estabeleceu neste orçamento avaliado em 154 milhões de dólares. Quisera o governo que esse orçamento representaria as profundas aspirações das populações. Lamentavelmente, este governo foi feito com a população, aliás, este orçamento foi feito com a população, mas não para a população. Por quê? Ora, vejamos. Primeiro, porque existe um profundo desfazamento entre as grandes opções do plano e o OGE. Uma grande discrepância entre as medidas de política
e as projeções orçamentais. Ao nível do setor real da economia, nomeadamente agricultura e pescas, a maior parte da nossa população utiliza esse sector ou os recursos desse sector para o seu sustento. O governo apenas endereçou 5,9% do valor global do orçamento, o que significa uma fraca aposta na economia, que tivermos em linha de conta a nossa realidade como um país eminentemente agrícola. Para a ADI, o partido que sustenta o governo, na voz do deputado Abenildo de Oliveira, as apostas do Executivo neste orçamento são as mais acertadas. Nesse debate, concluímos, da parte da oposição, nada de novo. O grupo parlamentar do ADI manifesta a sua satisfação com a atuação do governo que, com uma atitude pragmática, tem vindo a demonstrar ideia e visão claras sobre o caminho que o país deve seguir. Essa postura do governo está refletida nesse Orçamento Geral do Estado, que pela primeira vez, com a participação da população, demonstra as boas práticas democráticas. Dentro de várias situações importantes na vida da população santomense, foram identificadas as necessidades e dessas necessidades a própria população apresentou prioridades. Nesse Orçamento Geral do Estado estão as prioridades das prioridades da população, a saber, a água, energia e estrada. Com esse Orçamento Geral do Estado, também apelidado de Orçamento do Cidadão, acreditamos que o Governo lançará as bases para o desenvolvimento com apostas nas infraestruturas como a energia, que na Zona Sul irá de Ribeira Afonso a Ribeira Peixe, no norte do país, de Neves a Santa Catarina, beneficiando as populações dessas localidades. Um outro aspecto é a água potável para o máximo número da população, o desenvolvimento do turismo, a criação de postos de empregos. Saudamos a retoma do GIM, agora com a participação financeira do país, que beneficia muitas famílias, particularmente as mulheres. Com este orçamento e as prioridades nele estabelecidas, o primeiro-ministro Patrício Trovoada promete um país mais forte e mais bem preparado em 2016. Nós estamos convencidos de que, embora temos 7 meses até o final do ano, as medidas e as ações inscritas no orçamento são realizáveis. Nós, nesse orçamento, fruto da auscultação popular, não podemos, no meio de tantas prioridades, atender todas as preocupações da população, mas aquelas principais e, sobretudo, aquelas que irão fazer com que o povo tenha cada vez mais confiança nos seus dirigentes, serão cumpridas. Nós estamos também convencidos de que a falta de verbas não impede sempre que se faça reformas, que se prepare dossiês, que se estude problemáticas e, sobretudo, nós estamos convencidos que esse orçamento, embora tardio, cria as condições objetivas para que o orçamento de 2016 seja, de facto, um orçamento que dará uma direção muito clara e uma sustentação muito forte daquilo que nós pensamos ser as grandes opções para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Por isso, convencido que estamos de que este orçamento é um bom orçamento, é um orçamento realista, é um orçamento honesto, é um orçamento humilde, é um orçamento que conta com recursos
quase todos garantidos, nós voltaremos cá para o próximo ano, para o próximo exercício, com um país mais forte e mais bem preparado para enfrentar os desafios do futuro, em prol, sobretudo, da juventude de São Tomé e Príncipe e dos mais desfavorecidos. O Orçamento Geral do Estado santomense para 2015 depende em cerca de 90% da ajuda externa. O primeiro-ministro Patrício Trovoada justificou o atraso na apresentação do OGE pelo facto do seu governo ter sido empossado em finais de novembro do ano passado, numa altura em que os principais parceiros de cooperação de São Tomé e Príncipe já tinham os seus orçamentos aprovados. Seguem essas notícias internacionais, vejam-nas. Os governos de Cabo Verde e de Cuba vão iniciar uma nova etapa na cooperação bilateral com a aposta no turismo de saúde. Numa primeira fase, as ilhas escolhidas serão o Sal e Boa Vista, as duas mais turísticas do arquipélago e que representam 74,4% das entradas de turistas no país. A ministra informou ainda que há a possibilidade de Cabo Verde aceder a alguns medicamentos a partir de Cuba a preços mais baixos, bem como o reforço de médicos cubanos em áreas como a oftalmologia, psiquiatria, urologia e radiologia. O Parlamento Europeu quer mais medidas para combater a imigração ilegal que vem do norte de África. Os eurodeputados consideram insuficientes as iniciativas acordadas no Conselho Europeu e pedem mais. O Parlamento Europeu votou esta semana o estabelecimento de uma cota vinculativa de repartição dos requerentes de asilo entre os Estados-membros da União Europeia e uma maior contribuição para os programas de reinstalação de refugiados. Os eurodeputados propõem também que os Estados-membros devem utilizar as possibilidades existentes de emitir vistos humanitários nas suas embaixadas e consulados. Estamos mesmo a terminar. Antes disso, deixo-lhes algumas sugestões, duas sugestões de leitura que não têm nada a ver com Moçambique, que é o nosso tema de hoje, mas têm tudo a ver com a África Austral. São dois escritores, enfim, que não são propriamente escritores profissionais. São duas pessoas que por quem eu nuto uma estima pessoal grande. Primeiro, as senhoras, Noelma Viegas de Abreu, Entre Sonhos e Delírios, textos e editoras de Angola. É um livro que eu aconselho vivamente. No final, tem um dos artigos que eu mais li e reli nos últimos 3 anos. Atira Assim. Leiam, que é um livro extraordinário. Outro autor, Felice Teles, diplomata, mestre. Isto aqui é a tese de mestrado dele, a diplomacia pública no contexto das organizações internacionais, o caso da CPLP. O tema é importante, vale também muito a pena ler e ver como a CPLP comunica as suas políticas. Se as comunica otimamente ou não, leiam e perceberão o que foi a preocupação reflexiva do Felício Teles. Hoje, acabo já de fazer o papel do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que não me fica bem, mas pronto, tive que trazer os livros, que é para mostrá-los. Obrigado por nos ter acompanhado. Espero por si no próximo sábado pelas 18 horas, em youtube.com, canal STP TV. Sou Abílio Neto e esta é a STP TV, a sua nova televisão.